vem louvar, vem louvar o Senhor, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Estamos tocando na nossa paróquia, Paróquia Maria de Nazaré, e viemos conversar um pouquinho com vocês para conhecer um pouco mais do trabalho de vocês sobre toda a obra que vocês vêm divulgando nesses anos de caminhada, certo? Bom, vocês são consagrados há mais de 13 anos, creio que os dois, né? A obra de Maria. Então, nós somos da obra de Maria, eu sou Ambrósio, Grampolino, e a gente é da obra de Maria já há 13 anos. Estamos na comunidade E há vocês 13 se anos. conheceram dentro da comunidade? Isso. a caminho da comunidade, a gente se conheceu já no início. Moramos juntos na primeira casa de missão, né, uma das primeiras, e ali foi nascendo esse projeto, esse desejo de evangelizar dessa forma. Através da música. E como foi que surgiu assim a dupla? Então, fruto de uma brincadeira, né? O desejo que a gente tinha, o Grampolino como músico, eu sempre gostei muito de contar histórias engraçadas, piadas, tal, tudo. E daí juntou a fome com a vontade de comer e fez uma brincadeira que deu certo internamente. E depois começamos aí com um programinha de rádio, numa rádio comunitária, e depois acabou que quando a gente se apresentou para os irmãos de comunidade, eles tiveram a ideia de colocar na rua, no meio do povo, no retiro, e daí a gente começou e não parou mais. Né? Isso aí começou e depois veio a ideia de trabalhar em cima daquilo que é os nossos valores, da cultura, da região. Então a gente valoriza muito aquilo que é da nossa terra. Então todos os nossos CDs, nosso trabalho, vocês vão encontrar ritmos do Nordeste, de Pernambuco, da Bahia, do forró, do axé, do frevo, do maracatu, Então foi um do mix, caboclinho. vocês associaram então a questão da evangelização, da palavra de Deus em si, com o ritmo do Nordeste. Isso, até então, porque a nossa época, digamos, há quase 12 anos atrás, quando a gente não tinha iniciado, nossas referências da música católica eram sempre assim, coisas bem parecidas, né, que são as pessoas que nós amamos ouvir, que é o pessoal, a maioria do Sudeste. Né, e depois a gente viu que não tinha ninguém para representar de uma forma assim mais presença, mais forte, a musicalidade do Nordeste, e a gente resolveu encarar. E quando alguém se arriscava, era sempre uma música ou duas num estilo parecido, mas nunca algo que encarasse nunca dá mesmo, exclusividade do início ao fim, os ritmos do Nordeste. E a questão da caracterização de vocês? Também foi surgindo através de uma brincadeira, o óculos? Olha, pelo menos já melhorou bastante, porque ultimamente... Já foi bem pior. A primeira vez era o seguinte, já foi bem pior. Já foi. A primeira vez que a gente usava na verdade a coisa ao inverso, tal, porque não tinha noção de... Não, porque os personagens a princípio não existiram, existiam só as vozes, era o rádio. Mas aí todo mundo queria ver e queria conhecer. E como no rádio já eram personagens, então para sair do rádio tinha que sair com o personagem também. E a gente teve que dar vida, né, a Ambrósio Grampolino, e surgiu aí o trabalho de DDD, Doidinho de Deus, que também foi o nome que as pessoas escolheram pra gente por causa de uma música que a gente, foi a primeira música nossa, aquela que diz, né, sou DDD, mas pelo menos meu hospício é lá no céu. Então o pessoal disse, é os DDD, mas não tinha a pretensão de ficar com esse nome, né? Porque até é Ambrósio e Grampolino, só que era mais difícil do povo dizer, difícil, né? Como é, menino, o quê? Ambrósio, os DDD. É DDD, tá bom, DDD. Ficou. Certo. E referente a essa forma irreverente de vocês, né, de evangelizar, como vocês veem a importância do ministério de vocês na evangelização, principalmente entre os jovens? A gente, graças a Deus, a gente sentiu que realmente essa evangelização ela tem sido um diferencial. Tem sido um diferencial, levar alegria, levar essa expressão, levar um Deus que é feliz, um Deus que sorri, uma alegria que a juventude tem direito e que se chama Jesus. Então essa é a nossa proposta e não é fruto de algo somente que aprendemos, mas que experimentamos na nossa vida, fruto de uma experiência, de uma caminhada, de uma transformação de vida, de um encontro pessoal com Jesus. Então a gente quer levar não só para a juventude, mas para todas as famílias, esse prazer, esse sabor tão maravilhoso que é conhecer a Deus, experimentar Ele. E é uma das coisas legais, porque no nosso segundo CD, o Todo Mundo DDD, a agência de publicidade sentou com a gente para pesquisar qual era o nosso público, né? E de repente, quando foi ver, nos shows, dentro dos shows, tudo e tal, chegamos à conclusão que o nosso público era todo mundo, né? Por quê? Porque se você vai ao show DDD, você pode observar, na frente ficam as crianças, de lado ficam os mais idosos, e no meio da bagunça fica o jovem, né? Então toda a família está ali.
Então aí depois eles pesquisaram e viram, nós agradamos as crianças por causa da fantasia. Nós agradamos os jovens por causa da irreverência. E nós acabamos agradando os adultos também por causa da perspicácia do humor da década de 70, que a gente, se faz alguma piadinha, alguma brincadeira e tal, é a brincadeira que ridiculariza situações e não pessoas. Né? Então, porque existem dois tipos de humor, o que ridiculariza pessoas e o que ridiculariza situações. A gente brinca com as situações e daí o humor prevalece e daí todo mundo está envolvido nesse tudo. Então, a casa de vocês, hoje vocês são missionários da obra de Maria. Eu li também numa matéria que vocês revertem todo o valor arrecadado em show, questão de CD, em obras de caridade. Vocês poderiam comentar um pouco como que é feita essa obra social que vocês realizam? A obra de Maria ela tem diversas missões espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Né? Hoje nós já somos cerca de 3 mil membros espalhados pelo mundo. E o trabalho do DDD hoje, diretamente, ele mantém uma creche com 65 crianças, mais uma casa de recuperação para dependentes químicos. Né? E aí o Grampolino pode falar melhor, porque já conviveu um pouquinho com esse trabalho mais de perto. A creche eu vi nascer, né? Porque quando ela foi surgindo, ela surgiu na casa que eu morava na época. E a casa de recuperação para os jovens, eu tive a graça de poder conviver. Em mais de 2 anos eu morei com mais de 70, né? Morar dia e noite, você está ali, né? Tempo integral com eles para ajudar nesse processo. Que não é fácil, mas é possível, sim. Então, vi muitas vidas serem resgatadas, mas também vi muitos que tentaram, mas desistiram, porque também não é fácil. Mas a nossa missão também tem esse propósito de investir, porque a gente vê o milagre que Deus pode fazer e também a gente já está evangelizando e também dentro da comunidade. Isso aí é a parte que não aparece, né? Muitas vezes as pessoas vão olhar e vão ver só pela aparência e vão imaginar o que pode ser, o que pode ter por trás dessas duas figuras, né? O que pode existir é só uma brincadeira, é só, né, a irreverência, é só... Não, mas tem uma comunidade, tem muitos irmãos, tem gente que está olhando a gente, ajudando, corrigindo, puxando a orelha. Isso é bom, isso é maravilhoso, porque isso aí, né, dá mais sustentação para a gente pisar firme e seguir em frente. Bom, vocês são de Pernambuco, vocês residem em Pernambuco também e viajam pelo Brasil realizando shows, certo? Eu queria saber um pouco se vocês também fazem pregações, palestras e se vão também como os personagens ou não. O Ambrósio e Grampolino já pregaram vários retiros, né? Mas, na verdade, os missionários que estão por trás de Ambrósio e Grampolino é que todos os dias tem atividade missionária. Né? Eu, hoje, dentro da comunidade, eu sou responsável pelo setor de comunicação, sou jornalista e administro 2 rádios. Uma rádio AM, que é da Arquidiocese, programação religiosa, e uma outra FM. Além das coisas de comunicação própria, assessoria de imprensa, as coisas todas. E Grampolino. E a missão nunca falta, né? Nós trabalhamos com a música, tem a evangelização, mas na verdade, para tudo que fazemos com música, fazemos com aquilo que Deus nos deu por graça e misericórdia. Mas a nossa formação na comunidade, ela é uma formação para missionário, para evangelização, né? E eu acho que isso é fundamental. A gente tem que se preparar, claro, bem para a música e tudo mais. A gente tem o pessoal que nos acompanha, nos ajuda, dá um suporte muito importante. Mas se a gente não tivesse sido preparado antes disso como missionário, certamente o trabalho não existiria hoje. Não existiria. Então nós sabemos o que é o principal, o que é que deve ser feito, nós estamos certos disso. E fora isso, tem muitas missões que não faltam, nós somos convocados para fazer o que você puder imaginar, né, em prol da evangelização. Então, agora mesmo essa semana eu estava já com um padre da comunidade e outro irmão, estava num presídio, onde eu estou lá sempre toda semana, e a gente está lá evangelizando mais de 1.500 detentos, né, toda semana está ali levando a palavra de Deus, levando alegria, levando uma mensagem para eles de esperança, para quem já chegou no fundo do poço, mas dizer que Deus ainda é capaz de ir lá no fundo do poço e resgatar, porque Deus ama, tem misericórdia e quer resgatar, restaurar a vida dele. E quando sobra um tempinho, a gente faz show de DDD.
Bom, gente, eu acho que essas perguntas que eu queria fazer para vocês, para a gente conhecer um pouco do trabalho, já ir divulgando hoje, antes de iniciar o show de vocês, e convidar a galera também para participar. Agradeço a atenção e que Deus abençoe sempre essa caminhada de vocês nesse processo de converter, ajudando nesse processo de intimidade, justamente com as pessoas, os dependentes químicos, as crianças, né? Ok. E a gente também deixa um recado especial. Conheça um pouquinho mais do nosso dia a dia acessando a nossa página no Facebook, facebook.com/Doidim de Deus. Doidim com N de navio, tá? Doidim de Deus. Acessa lá, curte e a gente vai estar sempre colocando por onde a gente está. E tem um detalhe também, se alguém por acaso lhe chamar de doido só porque você gosta de ir para a igreja ou porque você não tem vergonha da sua fé, não se aperreie não fique preocupado não. Se a gente é chamado de doido por causa de Deus, uma coisa é certa, o nosso hospício é lá no céu, nosso espaço está lá reservado, garantido, tem vaga para você também, você é convidado. Por isso que ele termina cantando assim: sou DDD, doidinho de Deus, doidinho de Deus, sou DDD, doidinho de Deus, doidinho de Deus. Mas pelo menos meu hospício é lá no céu, mas pelo menos meu hospício é lá no céu. Sou DDD, doidinho de Deus, doidinho de Deus, sou DDD, doidinho de Deus, doidinho de Deus. Mas pelo menos meu hospício é lá no céu.